Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. O presidente Lula tenta cada vez mais se afastar do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Eles não se falam há meses e a representação protocolar que o Brasil terá na posse do venezuelano daqui a 7 dias é o maior exemplo disso. O que não exime Lula da responsabilidade e da situação do país vizinho. Há pouco mais de um ano, Maduro e Lula se abraçavam em Brasília e o Palácio do Planalto acreditou no conceito de democracia relativa da Venezuela, declamado pelo próprio Lula. Foi um erro. Um país ou é ou não é democrático. E a Venezuela não é. A oposição ganhou a eleição, mas não levou, e os opositores ou foram presos ou foram exilados. O afastamento agora de Lula a Maduro é positivo, mas vem tarde e não surte mais efeitos para os venezuelanos. No WW de hoje vamos tratar também do 8 de janeiro de Lula e dos investimentos em infraestrutura no Brasil em 2025. E participa desta edição a jornalista Mônica Gugliano, repórter e colunista do jornal Estado de São Paulo. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite. E o Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília, seja muito bem-vindo também, meu amigo. Bom, vamos lá, a gente começa essa edição falando do 8 de janeiro, a Luciana já aparece na tela aí, né? O Palácio do Planalto cobrou e o comando das Forças Armadas estará presente nessa grande celebração que Lula planeja para marcar os 2 anos dos ataques golpistas em Brasília. E está lá a Luciana Amaral conosco, trabalhando neste plantão. Vamos lá, Luciana, está com você trazendo informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Lu. Tudo bem, Caio? Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Estamos, então, nesse finalzinho de semana, mas só dando aí o pontapé a 2025 e, sem dúvida, já de cara, um dos eventos mais importantes é essa lembrança do 8 de janeiro de 2023. Lula convocou e os comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército vão ao evento que o Palácio do Planalto está preparando para a data e tem um simbolismo, então, muito grande a presença dos militares, especialmente depois que militares foram investigados, né, na tentativa de golpe de Estado e também depois que a categoria foi incluída no pacote de corte de gastos. Mas então é esperada a presença de várias autoridades, mas até o momento o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda não confirmaram a presença. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, está de recesso e há uma probabilidade de que ele não compareça. Pode ser representado pelo Edson Fachin. O evento no Palácio do Planalto começa de manhã, vai ter a entrega de obras de arte danificadas durante os atos violentos, inclusive daquele relógio suíço do século XIX que foi consertado. Vai ter ainda um ato simbólico chamado Abraço da Democracia na Praça dos Três Poderes. A previsão até o momento é que o presidente Lula desça a rampa do Palácio do Planalto com as autoridades que estiverem presentes e faça então esse ato simbólico, esse abraço da democracia junto ao público presente. Já o STF também vai promover um evento em memória aos atos do 8 de janeiro. Servidores que trabalharam na limpeza e também na reconstrução devem falar de todo o trabalho feito, devem contar as suas histórias e o Supremo ainda vai expor obras de arte feitas com destroços da invasão, obras essas feitas por artistas plásticos daqui de Brasília. Portanto, então, os poderes se preparando para lembrar os atos do 8 de janeiro e, é claro, para que não se repitam mais. Volto contigo, Caio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Mônica, você é uma experimentada, veterana repórter que cobre e domina como poucos no nosso meio, no jornalismo político, esse universo militar. Tem um trânsito muito grande ali nos quartéis e, na minha percepção também, nós, repórteres, aprendemos a cobrir os militares, pelo menos de 10 anos para cá, né? Desde ali do final do governo Dilma, começo do governo Temer, principalmente do governo Bolsonaro, né? Entrou na nossa rotina de repórter político esse tipo de cobertura. Eu te pergunto, né? Pelo menos eu queria te passar a minha percepção antes. O governo Lula começou muito tensionado com os militares, 8 de janeiro,
teve uma demissão do comandante do Exército, entrou o comandante Tomás, o ministro da Defesa, José Múcio, teve um papel ali de consolidar essa relação, mas eu sinto que nas últimas semanas, nos últimos meses, isso tensionou um pouco, né? A inclusão dos militares no pacote de corte de gastos, a conclusão da Polícia Federal sobre a intentona golpista, vamos chamar assim. Qual a sua definição hoje? Como que você define hoje a relação do governo Lula com os militares? Olha, Caio, eu acho que já esteve bem melhor. Assim, quando o ministro Múcio assumiu, ele fez um papel muito apaziguador, ele é um cara muito hábil politicamente, então já esteve bem melhor. Mas de um tempo para cá, a gente perdeu a imagem ali, a gente continuou com o Daniel, né, Saulo? E aí a gente volta... Ah, não, voltou, né, Mônica? Vamos lá, pode continuar, por favor. A gente vê as prisões, Mônica, a gente vai tentar refazer a sua conexão, porque de fato deu um problema, mas eu vou seguir com o Daniel. Daniel, os militares estão dizendo que esse ato de 8 de janeiro, ele tensiona ainda mais, né? Porque marca ali, tem um ânimos ali, um interesse político muito claro do governo Lula de marcar essa data, de celebrar, vamos dizer assim, essa efeméride, né? Você, de certa maneira, você sente que o governo, ao fazer isso, tem uma preocupação mais histórica, né, pelo que foi o 8 de janeiro, ou é mais política mesmo? De fazer política, de traçar uma linha no chão, de se colocar como diferente, seja do bolsonarismo, seja do golpismo, e acaba tendo uma consequência de insuflar ainda mais os ânimos? Qual que é a sua percepção sobre o reiterado interesse do governo de marcar a data do 8 de janeiro? Como vai acontecer na próxima semana? Caio, boa noite. Que pena que a gente perdeu por enquanto a Mônica. Vamos ver se a gente consegue recuperá-la, porque ela é realmente uma enorme especialista em assuntos militares. Mas o que eu estou vendo aqui do dia 8 de janeiro, segundo aniversário, e mais uma vez o governo tentando fazer uma grande celebração de memória em torno disso? De fato, à medida que o tempo vai passando, perde-se muito a força que teve o governo inicialmente numa tentativa ali de estabelecer diferenças, de aproveitar o rechaço muito grande de boa parte da sociedade ao que aconteceu. Você lembra que no início pesquisas ali de opinião apontavam que 80%, 90% das pessoas condenavam muito explicitamente aquilo que havia acontecido no 8 de janeiro. Assim como foi o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. E passam-se alguns anos e o que aconteceu? Isso vai ficando uma coisa menor. As pessoas vão esquecendo, vão relativizando, vão estabelecendo outras prioridades. E é importante, sim, que a gente lembre que esse foi um fato gravíssimo, não pode ser esquecido, e que, sim, tudo que a gente descobriu depois, com as delações de Mauro Cid, algumas prisões, mensagens interceptadas pela Polícia Federal, revelaram-se um esquema que a justiça vai definir se houve crime, se não houve crime, se houve crime, qual foi, que tipo de punição merece, mas são episódios que envergonham muito as próprias Forças Armadas, envergonham pessoas como o general Braga Neto, o comandante Almir Garnier, o general Estevam Teófilo. O simples fato de essas pessoas terem mencionado um decreto ali, o que se convencionou chamar minuta de golpe, discutir um plano para assassinar figuras públicas, tudo isso é muito vergonhoso. Já a discussão se foi tentativa, se tinha um plano em execução, se não foi, isso é uma discussão que a justiça tem que fazer. Agora, uma outra coisa é o governo aproveitar politicamente, porque é um governo que não conseguiu criar marcas, que
tem uma segunda parte, uma segunda metade do lado econômico muito mais difícil e desafiadora do que foi a primeira metade e que perdeu essa chance e esse apoio que conseguiu logo depois do 8 de janeiro. Então é um governo que sempre vai tentar se lembrar do que aconteceu no 8 de janeiro e colocar-se na seguinte situação: ah, vocês não gostam de mim, ah, vocês não estão de acordo com os rumos econômicos, mas a alternativa é antidemocrática. E esse discurso de a alternativa é antidemocrática exclui, inclusive, uma direita que pode ser, sim, completamente democrática. Então é muito conveniente para o governo fazer um uso manipulado do 8 de janeiro para colocar seus adversários de novo no canto do corner. Bom, do ringue. Nós conseguimos retomar o contato aí com a jornalista Mônica Gugliano, que é repórter e colunista do jornal Estado de São Paulo. Mônica, na sua primeira intervenção, infelizmente perdemos a sua conexão, você estava dizendo que a relação do governo Lula com os militares já foi muito melhor. E aí eu vou te pedir para dar continuidade no seu raciocínio. Concordo com o que o Daniel diz. De o governo usar isso, né? E inclusive, assim, essa convocação, né? Porque o presidente da República não convida, né? Ele convoca, né? Dos militares para o 8 de janeiro, eles estão encarando com um certo constrangimento, porque eles vão ser constrangidos ali, né? Querendo ou não, eles vão estar ali, embora as pessoas que vão estar, né? Por exemplo, o comandante Tomás, eles tenham sempre sido contra esse golpe, eles são constrangidos quando o Lula chama os três para ficarem parados aí assistindo um ato da democracia, como se eles tivessem tido alguma participação na tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? Então, isso eu acho que vai acirrar um pouco mais a relação entre eles, porque eles difícil, né? Eu até brinquei com alguns que, como já disse a Rainha Elizabeth, foi um ano horrível para eles, e eles esperam outro ano horrível para 2025. Por quê? Porque eles, assim, a Procuradoria-Geral da República vai liberar esses processos, isso vai andar, o ministro Alexandre de Moraes isso, e sempre aparece alguma coisa nova. Tem alguns generais ainda que estão, né, na mira do Supremo, como o general Augusto Heleno. Então, eles esperam ainda, assim, esse ano, não voltar à vida normal, né? O que eles consideram, né? Vida normal. Mônica, agora todo esse cenário... O trabalho normal deles. Todo esse cenário que você coloca, e você escreveu recentemente sobre isso, um ano horríveis para as Forças Armadas em 2024 e tendo a ser também em 2025, em razão dos julgamento do Bolsonaro, dos generais no Supremo Tribunal Federal, enfim. A sua percepção é que a ideia do governo Lula no começo e a missão do ministro José Múcio era despolitizar os quartéis. O próprio comandante Tomás cita isso invariavelmente. Os quartéis foram despolitizados? Olha, isso é uma coisa assim, bastante controversa, Carlos, porque assim, os quartéis foram despolitizados enquanto assim, foram despolitizados ali ninguém mais fala em política, ninguém vai postar nada numa rede social sobre política, mas as pessoas têm suas opiniões. Agora, tem uma coisa que
que me chamou a atenção, que essas pessoas assim, que estão envolvidas mais diretamente nisso aí, são pessoas já de outras gerações. Então, você tem que pensar também até que ponto um cara jovem que está começando a carreira, um capitão, não sei o quê, vai se queimar para defender neto. Que é uma pessoa que já não, sabe, já está fora da relação dele. Entendi. Bom, Mônica... Né? Então, eu acho que... Tá bem, você concluiu, Mônica? Tá. Mônica, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. A Mônica Guglielmo é super especialista nessa cobertura desse universo militar, é repórter e colunista do jornal Estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, Mônica? Um excelente ano para você. Para você também, Caio. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado a todos. Só tem uma observação ainda para te fazer. Lembra que até alguns anos atrás a gente tinha problema sempre quando chegava o 31 de março de 1964, né? Agora ninguém mais lembra de 64, nem do 31 de março. Agora é só o 8 de janeiro. Exatamente, vai ser a data efeméride até para a gente acompanhar daqui em diante, a depender do governo e como cada governo vai tratar. Mônica, muito obrigado, viu? Excelente ano novo para você, viu? E para a sua família.